Olá pessoal, bem-vindo ao canal Investigação LTV. Se você é novo aqui, inscreva-se no canal. Meu nome é Sandra Di, sou advogada e ativista contra o tráfico humano. Terça e sexta trazendo casos solucionados, casos sem solução e também de desaparecimentos misteriosos. No caso de hoje, esse caso ocorreu em 2010 na província de Santa Cruz, na República Argentina, uma cidade chamada Pico Truncado. Em 2010 tinha apenas 20 mil habitantes. É a história de uma moça gêmea que casou com o homem que tirou a vida da irmã gêmea dela. Será? Vamos lá, eram duas irmãs, Edith e Joana, Elizabeth Casas. Edith Casas e Joana Casas. Elas tinham 20 anos na época dos fatos. A Joana tinha um sonho de ser modelo, tornar-se famosa e passou então a viver em Buenos Aires. Um sonho que pouco a pouco foi tomando forma. Então ela estava se tornando uma modelo, até em ascensão, alcançando uma certa importância na província após ganhar um concurso de beleza na cidade onde ela morava. Esse concurso era muito conhecido, e aí ela resolveu seguir essa vida. Já a irmã dela era muito tímida, não quis participar disso. Viviam com os pais, Marcelina del Carmen Orellana, e com o pai, Valentina Casas, que na verdade eles tinham essas duas filhas que eles adoravam, elas eram idênticas, disseram que os pais não conseguiam nem discernir quando era a Joana ou quando era a Edith que entravam na casa, de tão parecida que elas eram. A Edith, ela era muito animada e um pouquinho rebelde, sempre sorrindo, era o orgulho dos pais dela. Então na cidade, como eu falei, ela resolveu seguir um caminho diferente da irmã, que adorava o spotlight, né, os holofotes. E a Edith era muito reservada. Então, a Joana, naquela época, conheceu o Vitor Singolini, que na época tinha 25 anos, e ela 20, quando ela estava num bingo com a sua mãe. Ele deu o telefone dele para ela e eles começaram a se falar, começaram a namorar. O Vitor se apaixonou pela irmã dela, pela Edith. E ele já estava ali namorando um pouquinho a Joana, mas aí a Joana não ficou brava. Ela seguiu a vida dela. E ela conheceu um rapaz chamado Marcos Dias, e ela começou a namorar o Marcos, que era até um pouco mais velho que ela e trabalhava em uma empresa de petróleo. Em menos de 6 meses, a Joana se mudou para a casa do Marcos Dias, que ele tinha 37 anos na época, mas esse homem se mostrou muito violento, controlador. As discussões eram imensas, não deixava a Joana ir a lugar algum. Se ela fosse em algum lugar, ele tinha que ir junto. Até no trabalho, quando ela tinha um trabalho para fazer, ele levava e ele ficava esperando. Ele era uma pessoa realmente muito violenta. No dia 15 de junho de 2010, a Joana foi a uma festa organizada na cidade dela e o Marcos não saiu de perto dela a noite inteira. E aí, por volta das 4 horas da manhã, eles saíram do local. Aí existem aqui duas versões que são diferentes. Alguns dizem que eles foram embora juntos e que eles haviam discutido na festa. Outros dizem que sim, eles haviam discutido na festa, mas ele saiu sozinho, deixando a Joana na festa. E essa foi a última vez que a Joana foi vista com vida. Em 16 de julho de 2010, o corpo da Joana foi encontrado por um treinador de cães que caminhava por um campo localizado a poucos quilômetros do centro de Pico Truncado, em uma área conhecida como Cordão Florestal. O primeiro suspeito foi o namorado da Joana, com quem ela estava morando, o Marcos. Então, ele era companheiro dela, então até na noite anterior eles estavam juntos. Mas também eles consideraram como suspeito o ex dela, o Vitor Singolini. Vocês não acreditam, os dois foram presos. Isso mesmo. Aí agora é que começa a bagunça. Foram encontrados vestígios de pólvora nas mãos do Vitor. E os cachorros rastreadores confirmaram a essência do Vitor aonde o corpo da Joana foi encontrado. Mas também foi encontrado perto do corpo da Joana uma ponta de cigarro, que foi determinado que esse DNA era do Marcos. Então, a polícia resolveu pedir a prisão dos dois. Acontece que o Marcos fugiu, mas o Vitor, ele se apresentou quando foi preso, não tentou fazer nada, e aí começou o julgamento. Aí a acusação foi o seguinte, como eu falei antes, ele tinha pólvora na mão, os rastros dos cães, detectando a essência dele, confirmando que ele estava naquele local, mas não havia nenhuma testemunha que pudesse também dar um álibi para ele, provando que ele não estava naquele local naquele dia. Então a Edith, a irmã da Joana, testemunhou que ele enviava mensagens para a irmã ameaçando-a. Só que tempo depois ela disse que ele era inocente e que ela foi obrigada pela família a testemunhar
contra o próprio namorado. A defesa do Vitor disse que tinha uma explicação pela presença de pólvora nas mãos do Vitor. Que o cunhado dele era um aficionado por armas e tinham vários rifles na casa, e o Vitor, às vezes, pegava essas armas, e por causa disso pode ter vestígio de pólvora nas mãos. O que eu discordo, porque tocar numa arma não faz ninguém ter resquícios de pólvora nas mãos. Tem que ter contato com a pólvora, não basta tocar na arma e na bala. A pólvora tem que ter tido a explosão para que você tenha os vestígios nas suas mãos. Não entendi essa defesa dele. Mas a promotoria veio com a hipótese que ele teria levado até aquele lugar, porque a promotoria acreditava que os dois tivessem participado. Então eles disseram que o que aconteceu? O namorado dela, o Marcos, a levou até aquele local, uma emboscada. E juntos, os dois tiraram a vida dela. Mas os dois nem se conheciam. E aí o que aconteceu? O Vitor foi condenado a 13 anos de prisão em fevereiro de 2013. Mesmo ele dizendo que era inocente. O Marcos foi capturado 7 meses após e havia prova científica porque o DNA dele foi encontrado na ponta do cigarro. E aí ele disse que ele tinha saído da festa e ela não tinha ido com ele. Acontece que muitas e muitas testemunhas disseram que a viram entrando no carro dele quando eles saíram na festa. No final das contas, ele acabou sendo condenado por 12 anos de prisão. Agora, vocês não vão acreditar. Apesar da promotoria, eu nunca vi tamanha falta de conhecimento da lei na minha vida. A promotoria disse que o Marcos a levou para o local, atraiu para que o Vitor tirasse a vida dela, mas que eles não eram coautores do crime. Oi? Como? Se era uma emboscada, um levou, o outro tirou a vida, então claro que são coautores. Mas o promotor disse não. Apesar dos dois terem participado do crime juntos, eles não são coautores. Aí houve uma apelação. Enquanto a apelação está indo lá, a Edith estava namorando o Vitor quando ele foi preso. E a Edith, no dia dos namorados, casou-se na prisão com o Vitor. E a família dela ficou horrorizada. E ela disse, eu quero que me deixem viver em paz. Ela disse que várias vezes, quando ela saiu de casa, ninguém se importou em saber onde ela estava e que ninguém poderia impedi-la de casar com o homem que ela amava. Ela disse, não estou casando com o homem que tirou a vida da minha irmã, estou casando com o homem que eu amo. O pai das gêmeas, que era um policial, disse que pensou em pegar a sua própria arma e acabar com a vida do Vitor, porque ele não podia permitir que a sua filha casasse com o homem que havia tirado a vida da outra filha dele. A família da Edith apresentou uma ação, tentando barrar o casamento deles, e o juiz até suspendeu a data do casamento, e um teste psicológico foi feito, e eles concluíram que a Edith estava completamente bem, que ela podia escolher com quem casar, e foi o que ela fez. A mãe das gêmeas disse que a filha estava possuída por demônios. O casal ignorou a tudo e a todos e casaram no dia dos namorados, dia 14 de fevereiro de 2013. Isso causou interesse não só da mídia local, mas de vários canais de televisão e jornais até de vários países do mundo. Ela casou vestindo um simples vestido curto vermelho. A família dela disse que ela estava completamente louca. A população estava indignada. Eles foram casar em um registro civil e as pessoas indignadas os receberam com um monte de pedras. A polícia teve que protegê-los. A cerimônia durou cerca de meia hora, houve uma celebração íntima e depois disso ele foi transferido para a prisão, aonde ele estava cumprindo a pena. A Edith sempre sustentou que o Vitor era inocente, que ela disse que ele ameaçava a irmã dela porque ela foi forçada pela família. Ela tinha certeza que ele era inocente. A mãe das gêmeas disse, abre aspas, eu não sei o que está acontecendo com a minha filha, não sei o que pode ter levado-a a acreditar que esse homem não tem nada com isso. Eu começo até a pensar que ela é cúmplice do ocorrido com a irmã. Fecha aspas. Aí a mãe passou a acusar a gêmea, a Edith. Então a Edith arquitetou tudo isso com aqueles dois. O caso, então, tomou um rumo judicial muito diferente. Depois de permanecer 3 anos preso, o Vitor foi solto. A apelação dele foi
aprovada e o Vitor conseguiu uma vitória. Foi determinada pela justiça que o Vitor não fez parte do crime. O Vitor declarou ao sair da prisão, elas eram iguais, até o mesmo tom de voz, mas a Edith é mais simples. Elas riam da mesma forma. Eu disse a ela isso outro dia. Eu fui seduzido por sua humildade, sua simplicidade, sua bondade. Eu amei a Joana, mas eu amo a Edith. A causa das provas que supostamente tiveram contra o Vitor foram que nas mãos dele, como eu falei antes, tinha sido constatado esse negócio da pólvora, mas foi descoberto depois que o composto da parafina, que também faz parte da pólvora, essa parafina pode ser encontrada em qualquer local, em fitas adesivas, até em maquiagem, isso mesmo. Então, a justiça, o tribunal, passou a crer que talvez ele poderia ter tocado em qualquer coisa. E por isso deu positivo o exame, mas não que ele tivesse necessariamente tido pólvora nas mãos. E outra coisa, a presença dele lá no local pelos cachorros. A gente sabe que apesar de eles serem maravilhosos, já solucionaram muitos casos, muitos crimes, mas os cachorros também podem errar, como erram humanos, os animais também, mesmo treinados, podem errar. Então, tudo leva a crer que ele realmente não teve nada com a história. Ele era totalmente inocente. E aí, naquele dia, uma mulher uma amiga disse que ela estava com ele no horário do crime. Acontece que ficou provado que ela mentiu, dizendo que esteve com ele até às 6:30 da manhã daquele dia. Então, tudo isso acabou. Algumas provas o incriminaram e depois foi conseguido provar que ele não tinha nada com isso. Porque quando a gente traz um álibi falso, a polícia tende a crer que então você está mentindo. Mas foi a amiga que fez esse álibi. Não há nos autos nada que diga que ele participou disso. Não sei se a moça gostava dele, era sua amiga, tinha interesse, resolveu dizer não, ele estava comigo naquela hora. Aí descobriu que era mentira, então aí as pessoas já pensaram que foi ele mesmo. Acontece, como eu falei antes, eles nem se conheciam. E outra coisa, como eu falei antes, a palhaçada da coautoria, né? Como assim, gente? É possível um crime ter coautores? Claro, mas se a justiça determinou que eles não são coautores, então como podem os dois terem cometido o mesmo crime na mesma hora, com a mesma pessoa? É impossível, gente, impossível. O Marcos foi o único responsável pelo que ocorreu com a Joana. Eu achei absurda a teoria da mãe em dizer que a Edith também tinha sido talvez autora intelectual de tirar a vida da Joana, alegando que a Edith tinha inveja da irmã, mas que não seria capaz de ser como a sua irmã, e por causa disso ela fez o que fez, que a sua irmã era única, especial. O próprio pai dela disse que a sua filha Joana foi bem-sucedida, era divina, era o orgulho dele. O pai, pelo visto, tinha um ódio da Edith, ele disse que a Edith era invejosa. Eu não sei de onde um pai e uma mãe podem se referir a uma filha dessa forma. A Edith, o pai, né, chegou a dizer, a Edith casou-se usando uma coroa de princesa, mas de princesa ela nunca teve nada. A Edith, ao ouvir essas palavras, chorou, mas ela se manteve firme, sabendo que seu pai estava errado sobre ela, e ela esperava que um dia ele descobrisse que ela nunca quis substituir a sua irmã, que elas se davam bem, que elas se amavam, que a Joana sim foi a primeira namorada dele, mas quando o Vitor disse que era apaixonado pela Edith, a Joana não teve raiva nenhuma dela, elas se amavam, tanto que a Joana constituiu a vida dela com uma outra pessoa, que foi o Marcos. Mas infelizmente, depois de muitos anos casado, o casamento acabou em 2012. A Edith agora está em um relacionamento com outro homem e o Vitor também está em um relacionamento com uma outra mulher. Mas o relacionamento do casal, depois de muitos anos, acabou. Eu fiquei um pouco chocada com as coisas que os pais falaram. Todo mundo disse que a Edith era uma moça, coração de ouro, uma menina humilde. Todo mundo a descreveu dessa forma, até o próprio Vitor. Mas os pais, não, ela era invejosa, ela era isso, era aquilo. Eu achei um absurdo, mas eu gostaria de ouvir de vocês. Vocês acham
que é capaz uma irmã, uma gêmea da outra, ter tanta raiva ao ponto de arquitetar um plano contra ela? Porque os pais e muita gente acredita até o dia de hoje que o Vitor saiu ileso depois daqueles 3 anos na prisão, mas que ele sim era o coautor. Muita gente acha isso, não a justiça. Mas eu gostaria de ouvir de vocês. Vocês acreditam que o Vitor participou disso? Eu particularmente tenho certeza absoluta. Eu acho que ele não participou de nada. Tudo isso foi um homem controlador, ciumento, possessivo, que era o Marcos, que resolveu tirar a vida da Joana, ceifando a vida de uma bela jovem tão cedo e deixando os pais sem uma filha, Edith sem a irmã gêmea que ela tanto amava. Mas eu gostaria de ouvir a opinião de vocês. O que vocês acham deste caso? Vocês acham que o Marcos teve alguma coisa junto com o Vitor e os dois combinaram tudo? Talvez até com a ideia surgida pela própria irmã de eliminar a outra gêmea? Vamos aí dar o parecer de vocês. E se vocês não quiserem falar nada, tudo bem, deixa um coraçãozinho aí, porque ajuda muito. Eu gostaria de ouvir o caso de hoje, o que vocês acharam, se vocês acharam interessante ou não. Eu achei esse caso incrível, pela determinação dela, que ela acreditou que ele era um homem inocente e ele casou com ela na prisão e ela aceitou, né, obviamente, casar com ele porque ela tinha certeza absoluta que ele não tinha nada a ver com o ocorrido com a irmã dela. E é isso, pessoal. Nos vemos em breve. Até mais.